Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Calopsitas Fiore. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas e esse vai ser uma espécie de vídeo-resposta a um vídeo que a influenciadora Brena Brás fez há alguns dias aí no seu canal, falando da mutação da calopsita reverso. Quem tá aqui no meu ombro é o Apollo, esse lindo reverso cara branca. E aqui do lado eu tenho um padrãozinho ancestral que é o George. O George é um pouco mais temperamental, um pouco mais bravinho. São duas calopsitas que eu tenho que eu vou usar para ilustrar a explicação que eu pretendo trazer no vídeo de hoje, que é sobre mutação, sobre as diferenças que existem nas calopsitas e também como surgem as novas mutações. Será que é verdade que uma calopsita que tem mais mutação, ela tende a ser mais fraca, mais doente, assim como um cachorro de raça? No, God, please, no! No! Tá, e não é bem assim, tá? Já adianto que isso é uma grande besteira. A Brena, tá, que acabou fazendo esse vídeo falando do reverso, ela não é bióloga, ela não é veterinária, então ela não tem obrigação de saber o certo ali sobre as calopsitas, mas ela é uma grande influenciadora da área e que acaba muitas vezes influenciando as pessoas. Nas últimas semanas eu recebi várias perguntas no Instagram, até mesmo no WhatsApp, perguntando: é verdade que o reverso também é uma calopsita fraca, assim como o lutino, o albino? E eu sempre desmentindo, né? Falando, não faz sentido nenhum. Existem uma série de outros fatores que vão determinar se a calopsita ela tem maior chance de ter uma doença ou não, né? De ser mais fraca ou não. E muitas vezes não é esse o critério que você tem que levar na hora de adquirir uma ave. Vou falar disso também ao longo desse vídeo, tá? Eu não estou dentro do meu viveiro. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu tenho um viveiro e eu faço meus vídeos lá de dentro com a galera toda. Estou dentro de casa porque está um pouco frio hoje e o meu viveiro, como é externo, ele está parcialmente coberto ali para evitar o vento, mas eu trouxe dois lindões aqui que vão participar do vídeo com a gente. Vou começar falando aqui do George. Vem, George, não assusta não. George, que é esse lindo cara amarela, padrão ancestral, popularmente conhecido como silvestre, porque lá na Austrália a gente só tem esse tipo de calopsita, cara amarela, corpo cinza. É o que na natureza nós podemos falar que teve uma vantagem evolutiva sobre possíveis concorrentes que já não existem mais. Então ele teve essa variedade de cor, teve algum sucesso, que pode ser tanto um sucesso na adaptação ao meio, na alimentação, na sobrevivência, ou também na própria atração sexual, né, num processo chamado de seleção sexual. Por uma série de motivos, né, essa calopsita é mais vantajosa na natureza. Quando o homem ele domestica o animal, os mesmos critérios que faziam com que essa calopsita, esse padrão de cores, que a gente pode chamar de fenótipo, sobrevivência na natureza, já não são mais válidos para o cativeiro. E daí começam a surgir as mutações. E vem Apollo, está um pouco assustadinho. E as mutações, elas acabam muitas vezes saltando aos olhos, porque foge o padrão de cor, é diferente, e daí o ser humano acaba valorando essas mutações, dando um maior valor, é mais atrativo. Então todas as calopsitas que fogem esse padrão, elas são chamadas de mutação, apesar de que daqui a pouco eu vou me contradizer, tá? O George, que eu também posso chamar de uma mutação, e eu já vou explicar por que daqui a pouco, tá? Fica nesse vídeo. Então um dos padrões mais bonitos de calopsita é esse aqui. É um arlequim, a mutação não é reverso, tá? A mutação é arlequim. E é um arlequim onde ocorre apenas pigmentação melanina, que é o mesmo pigmento que a gente tem na pele, sobre as asas, né? O Apollo aqui ele é quase um clear. O clear seria a calopsita toda de uma cor só, que pode ser branca, se ela também for cara branca, ou pode ser amarela, se ela não portar aqui também a mutação, o gene da cara branca. Então uma calopsita toda amarelinha, que é diferente do lutino, tá? É diferente do albino. Tá vendo aqui, ó? Eu tô com uma lâmpada aqui para dar uma iluminada na minha casa, você consegue ver mesmo assim que o olho dele é escurinho, o olho dele tem pigmentação. Sabe quantas mutações essa calopsita aqui carrega? O Apollo, ele é cara branca, é uma mutação, e ele é arlequim. Como eu também tenho os pais dele também são arlequim cinza, eu posso afirmar aqui que ele provavelmente só tem essa mutação, arlequim cinza, cara branca. Agora o George, você olha para ele aqui, ó, não dá para saber nada do que ele porta. Mas como ele também é um reprodutor que eu tenho aqui na minha criação, eu falo para vocês, ele porta pérola, ele porta canela, ele porta lutino, ele porta 3 mutações, enquanto que o Apollo aqui, apenas 2.
Então, como que eu posso afirmar que apenas pelo fato de ser cinza cara amarela, o George aqui ele vai ter uma maior resistência a doenças, ele vai ser uma calopsita melhor para eu adquirir em comparação com o Apollo? Tá? Esse não é um critério, tá, gente? Simplesmente pela quantidade de mutações. A própria calopsita que a Brena tinha, eu dei uma olhada lá, o pituco, nas imagens ali dá para ver que ele é arlequim, é uma mutação, ele é canela, é outra mutação, e também, provavelmente, ele é pérola, porque ele tem as manchinhas ali nas costas, é bem provável que ele seja um arlequim, canela, pérola, 3 mutações, assim como o George, que carrega 3 mutações. Por isso que eu falei ainda há pouco, que eu também posso falar que o George é uma mutação, porque ele já não é mais igual àquela calopsita que existe lá na Austrália, no ambiente natural, que é de onde eles são nativos. Sabe quem mais é uma mutação? Eu, você que está vendo esse vídeo, porque, gente, o processo chamado de mutação é um processo natural, ele não ocorre só em cativeiro, ocorre na natureza também. Agora é óbvio que na natureza existe uma série de pressões seletivas que vão, vamos dizer assim, selecionando os mais adaptados, porque a vida na natureza ela não é nada romântica, tá? Vai sobreviver ali o mais adaptado, aquele que tem as melhores condições para aquele meio. Por isso que geralmente existe uma variedade menor de fenótipo, porque aqueles que não se encaixam acabam morrendo, acabam sendo excluídos do ambiente, beleza? O ser humano, existem pesquisas que mostram que o homem no passado, assim como os demais mamíferos, não tinha capacidade de beber leite na fase adulta. Os mamíferos se alimentam de leite apenas quando filhotes. Hoje, eu mesmo tomo leite todo dia e não passo mal. Por quê? Porque eu já tenho uma mutação no meu DNA que faz com que eu continue fabricando a enzima chamada lactase, que digere a lactose. Se você conhece alguém que é intolerante à lactose, bebe leite e passa mal, é porque não tem essa enzima. Esse é mais parecido com os nossos ancestrais, tá? Mas enfim, para não complicar muito a história, tanto o George quanto aqui o meu querido Apollo carregam mutações. Algumas são expressas no fenótipo, daí já aparece uma relação de mutação recessiva, mutação dominante, os alelos, que as mutações recessivas precisam estar presentes em 2 alelos para a mesma mutação para se manifestar, mas aí esse já é um outro papo que se aprofunda mais nesse assunto de genética, tá? Se você está gostando desse papo, se você gosta de genética, genética é uma disciplina que a gente estuda lá na escola, nas aulas de biologia, só que eu sei, como eu sou professor, então eu sei que muitos alunos acabam não levando a sério e não aprendendo como deveria. Mas se você tem uma criação de calopsita ou de qualquer outra espécie de ave e quer aprender mais sobre genética, eu estou montando um curso de genética aplicada às calopsitas. Já tem várias aulas disponíveis, que vai desde o básico, tá? Eu explico o que é um gene, o que é um DNA, né? E depois qual a influência de tudo isso no aspecto, tá? Você vai saber, por exemplo, como formar os casais, já pensando no tipo de filhote que você quer ter. Inclusive você consegue calcular matematicamente ali, numa continha simples, se você vai ter 50% de tal cor, 50%. Às vezes tem os casos onde o sexo também pode ser determinado pela genética, tá? Se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo. Só clicar, vai cair numa página da Hotmart, que o curso é todo por lá. Ou você pode falar comigo no Instagram. No começo do vídeo apareceu, que também deve ter aqui embaixo também o link do Instagram. Você dá uma olhada, pode tirar dúvida comigo lá pelo Instagram. Ok, um outro ponto que a Brena também falou no vídeo, ela comparou, Tô um pouco gripado também, tá, gente? Me desculpa aí. Ela comparou a calopsita que tem esse padrão aqui que a gente chama de reverso com o albino, né, ou o lutino. É verdade, o lutino ele é caracterizado por uma ausência de melanina, tanto que o próprio olho do lutino é vermelho. Só que o do arlequim não é. O arlequim não tem essa carência de melanina nos olhos. Tem a carência na pena, né, mas acaba tendo um outro pigmento, que é a psitacina, né, que acaba sendo também uma proteção aí contra a radiação. Mas enfim, algumas mutações podem trazer desvantagens. Mas não é verdade também, tá, que o lutino não pode tomar nada de sol. Se fosse assim, todos os lutinos estariam cegos já, porque eu sempre vejo pessoas aí com aves lutinas postando foto e no ambiente aberto, no sol. Então, não é verdade. É perigoso, é diferente, tá? O solzinho da manhã, o solzinho da tarde, o lutino pode até tomar. Só que desde que você deixe o acesso livre para ele, sabe? Desde que ele tenha a opção de escolher entre tomar sol e escolher, porque se estiver incomodando, a ave mesmo vai sentir e vai sair daquele sol.
Agora o sol, do período mais quente do dia, nenhuma ave pode tomar. Né? Na natureza elas vão procurar se refugiar, assim como os outros animais, para evitar lesões ali nas superfícies corporais. Beleza? Agora não significa que porque uma ave acaba carregando um gene que acaba trazendo complicações, que as outras mutações serão no mesmo sentido. Sabe qual que é o problema dos cachorros e qual é o problema aí da manipulação genética que os criadores fazem, que muitas vezes é chamado de melhoramento genético? É que o melhoramento genético muitas vezes ele visa apenas a cor. Tipo, o criador ele quer um animal bonitinho para vender caro, então ele olha só a cor dos pais. Às vezes ele não tem um mínimo de contato com aqueles procriadores, tá? Isso é muito errado, porque às vezes se tem algum gene ali de alguma doença, ele não vai conseguir detectar nos filhotes. E outro ponto muito importante também é a respeito de cruzamentos consanguíneos. Nossa, me dá até arrepio quando eu falo disso, porque eu sei que muitas pessoas, muitos criadores acabam fazendo e não sabem o mal que estão fazendo. Sabe por que, por exemplo, o pug, né? O pug é aquele cachorrinho, acho que é pug, né? Que tem um focinho bem curtinho, assim, que ele é bracocefálico, mas tem várias raças, assim, o Shih Tzu, eles carregam um monte de problema respiratório, né? Sabe por que isso acontece? Porque em determinado momento o homem falou, nossa, o cachorro com o focinho pequenininho é legal, e começou a dar valor para isso, começou a vender caro, começou a ter campeonatos, competições para essas raças. E daí, para ter mais filhotes com aquelas características, os criadores acabavam cruzando ali irmãos, pais com filhos, né, para refinar aquela característica. E quando você faz isso, a tendência é você selecionar aqueles indivíduos com as características mais parecidas ali com aquelas que você está selecionando. E às vezes, muitas vezes, exacerbando ainda mais esse fenótipo. É o que aconteceu aqui, ó, com o Arlequim reverso. Mas não necessariamente ocorreu cruzamentos errados. A gente tem que avaliar uma série, um histórico aí para saber como foi a criação do criador. Porque o Arlequim, ele surge com apenas... Imagina o George. Se ele tem um filhote com apenas algumas manchas amarelas no corpo, ele já é classificado Arlequim. O George, ele tá um pouco bravinho, mas ele também gosta de carinho, né, George? Tá com ciúme, coitado. Enfim, mas o Arlequim, ele tem partes amarelas no corpo. Se ele for cara branca, ele também vai ter partes brancas. Acho que você conhece a mutação Arlequim. Vou deixar uma foto aí para vocês verem. Se você pega um Arlequim, que ele tende a ser mais claro, e cruza com outro Arlequim mais claro, vamos supor que eles tenham lá 5 filhotes. Tem um mais escurinho, que vai ter um gradiente até para o mais claro. Você fica com esse mais claro e começa a fazer um trabalho genético nele. Pega outra ave, que também é clarinha. Conforme as gerações vão passando, começam a aparecer indivíduos sempre mais claros. Por quê? Porque você seleciona os indivíduos mais claros. Isso é chamado de seleção artificial, tá? Para acelerar esse processo, os criadores muitas vezes voltam os filhotes, chamamos de voltar nos pais, é reproduzir os filhotes com os pais. E daí sim podem aparecer muitos problemas genéticos. Então quando você for comprar uma calopsita, não interessa se você vai comprar uma cinza ou se você vai comprar um reverso, é interessante você saber se eles são provenientes de incesto ou não. Tá? Você pergunta para o criador, onde é a sua criação? Posso ver os pais? Né? Ah, esses pais aí, por acaso, eles têm algum grau de parentesco? Né? Se o criador tiver boa fé, ele vai falar a verdade. Eu sei que é difícil você saber. Né? Mas é claro, um animal que ele desenvolve uma doença prematura, às vezes com 2, 3 anos, começa a ficar muito doente, ele pode sim ser fruto de um cruzamento errado que vai trazer prejuízos, beleza? Mas o ponto desse vídeo é o seguinte, eu não posso afirmar, vem George, vem cá George, vem, sobe. Eu não posso afirmar que o George ele é mais saudável do que o Apollo, simplesmente pela cor, tá? Porque como eu falei no começo do vídeo, o George aqui ele tem mais mutações no seu DNA do que o Apollo. Mesmo o Apollo sendo completamente diferente, é lindão, do padrão de calopsitas que a gente tem na natureza. O negócio do George é ficar no ombro. Entendeu, gente? Então, o ponto é esse, tá? Então, quando for adquirir uma calopsita, o que você tem que verificar é o seguinte, é um criador responsável que cruza ali, que evita cruzamentos consanguíneos? Ótimo, vale a pena pagar um preço até mais caro pela calopsita. Agora eu vou comprar essa calopsita numa feira, eu vou comprar essa calopsita num pet shop, você não sabe a procedência dessa ave, é bem provável que ela já venha doente para sua casa. E algumas doenças são zoonoses, tá? Pode até passar da ave para o ser humano.
o que acaba sendo bastante complicado também. Beleza, gente? Espero que tenha ficado bem claro esse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda, se você discorda, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar para mim que eu respondo todos os comentários. Não esquece de ativar o sininho. Se quiser mais informações sobre o meu curso de genética, troca uma ideia comigo lá pelo Instagram ou aqui embaixo pelos comentários também, ok? Já faço um convite para vocês. Tem alguns grupos que eu sou administrador, grupo de WhatsApp. Eu acabo não respondendo todo mundo porque eu não tenho tempo, mas tem uma galera super gente boa lá que entende bastante de calopsita e acaba trocando uma ideia com todo mundo. Fica o convite aí, caso vocês queiram entrar nesses grupos também, tá? Um forte abraço para vocês, eu vou devolver os lindões aqui lá pro viveiro, né? A esposa aqui do George já deve estar gritando lá, que eu tô escutando de longe, né? Um forte abraço e até mais!